pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano Lima, eu estou aqui de novo com você. Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, o Boa Nova Cidade. Hoje eu quero tratar com você de um tema que é o tema central do nosso canal, que é a Boa Nova de Jesus Cristo, ou seja, o Evangelho. Afinal, o que é o Evangelho? Bom, muitos tentam atribuir ao conceito de Evangelho uma idealização de que o Evangelho seja o cumprimento de normas, ou seja, eu tenho que obedecer uma série de leis, uma série de regras morais para que eu esteja conectado com Deus, para que eu ande na minha vida segundo a vontade de Deus. Isso não é o Evangelho. O Evangelho ele fala de algumas coisas. A primeira coisa que o Evangelho fala é de uma má notícia. Qual é essa má notícia? A má notícia é de que nós, enquanto seres humanos, vivemos num estado de constante rebelião contra Deus. Ou seja, temos a dificuldade de entender que as regras que Deus estabelece para a nossa vida são fruto do seu amor, de que tudo que Deus quer para nós é bom e por isso tentamos viver a vida da nossa própria maneira. Se você reparar, é muito difícil para nós ter domínio próprio, controlar todas as nossas decisões de maneira absoluta, não se irritar quando algumas pessoas difíceis se relacionam conosco. Por quê? Porque o nosso instinto de rebelião, que é esse nosso pecado, ele está dentro de nós. E qual o efeito negativo do pecado? É que ele nos desconecta de Deus. O pecado, ele distancia, ele coloca uma barreira entre a nossa relação e Deus. Poxa, Luciano, tudo bem, e como é que eu faço para construir essa ponte? Muitas pessoas tentam fazer através das suas obras, através do seu próprio esforço. Ou seja, olham para os 10 mandamentos, olham para as regras morais que a Bíblia traz e tentam cumpri-las a fim de alcançar a aceitação de Deus. Eu posso te garantir que esse não é o caminho. Sabe por quê? Porque, na verdade, Deus já providenciou um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio para viver a vida perfeitamente moral que nós jamais seríamos capazes de viver. Ele obedeceu cada um dos mandamentos de Deus de maneira perfeita, de maneira que não restasse qualquer falha nele. A Bíblia diz que em Jesus Cristo não se achou pecado, ou seja, em Jesus jamais se achou o instinto da rebelião contra Deus, o instinto da desobediência a Deus. E por isso pode-se dizer que Jesus, sendo o próprio Deus na pessoa do Filho, viveu a vida movido pelo Espírito Santo, ou seja, ele viveu a vida dependendo do Espírito Santo, sendo completamente influenciado pelo Espírito Santo para fazer tudo o que agradava ao Pai. Essa obra trinitária, agindo na vida de Jesus, glorificando o Pai de maneira plena, faz com que ele se coloque na posição, se ofereça como sacrifício para pagar o preço do meu e do seu pecado. Quando Jesus ele sobe à cruz, o pecado que é meu e o pecado que é seu é depositado sobre ele. É tão depositado sobre ele que ele se sente desconectado do Pai pela primeira vez e por isso o clamor do alto da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas esse Senhor Jesus, que lança o seu Espírito nas mãos do Pai, quando se entrega por nós na sua morte vicária na cruz do Calvário, ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo sobre a morte e vencendo também sobre o pecado. E agora ele ascende aos céus, depois da sua ressurreição, para intermediar, para mediar, para fazer a conexão entre nós e Deus. Então nós somos conectados com Deus e essa é a boa notícia do Evangelho através da vida, morte, ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele vem a esse mundo, ele absorve a culpa pelo nosso pecado, de maneira que quando nós colocamos a nossa fé nele, o nosso pecado é derramado sobre ele. E da mesma forma que nós que éramos filhos da ira de Deus, desconectados de Deus, rebeldes contra Deus, passamos a colocar, essa identidade em Jesus, dessa mesma maneira, a identidade dele, filho amado no qual Deus tem prazer, essa identidade é atribuída a nós, porque o preço foi pago na cruz. E nós temos acesso a essa identidade, a essa nova realidade de vida em Jesus, por mera graça, por mera bondade de Deus. Não há nada que possamos fazer para comprar isso, mas Jesus já fez tudo para nos adquirir isso.
através da sua vida, obra, morte, ressurreição e ascensão. Guarde sempre que a mensagem do Evangelho não é sobre o quanto nós podemos fazer para alcançar a Deus, mas é sobre tudo o que Deus fez para nos ter como filhos dele hoje e eternamente. Se você está gostando do conteúdo no nosso canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para receber um vídeo novo toda vez que eu postar aqui. E lembre-se de compartilhar com aqueles seus amigos que você acha que precisam ouvir desse conteúdo e aprender dessa mensagem tão linda que é a mensagem do Evangelho. Um forte abraço e fica com Deus.